Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à Status Escola de Profissões, a melhor escola do sul do país. Eu sou Rodrigo Ruiz Miranda, eu sou um dos diretores da escola, sou técnico em segurança do trabalho, instrutor de máquinas e equipamentos e estarei com você agora, nosso aluno, neste treinamento muito importante. Fique aqui comigo, pois essa é a videoaula 1 deste treinamento que eu tenho certeza que vai ser um diferencial para você que escolheu sim a Status Escola de Profissões, a melhor escola do sul do país. Antes de iniciarmos esse treinamento, eu preciso primeiramente dizer quem é a nossa escola, nos apresentar, mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Mas só para você, aluno, entender, a Status Escola de Profissões, ela é uma escola localizada com sede em Cachoeirinha. Cachoeirinha é região metropolitana de Porto Alegre. Porém, nós atendemos o interior do estado inteiro, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, se você, aluno, for aí de outro estado ou de outra cidade, não se preocupe. Nós estaremos sim realizando treinamento prático aí na sua região ou até mesmo na sua cidade. Lembrando que esse é um treinamento teórico, ele é um treinamento muito importante e que complementa sim a parte prática operacional. Então, para você sim se tornar um operador de máquinas pesadas, este treinamento teórico ele é muito importante para você saber qual a base legal, quais são as normas regulamentadoras e tudo isso a partir de agora, na videoaula 1, eu estarei passando para você. Então, vamos lá falar do treinamento das máquinas pesadas. Só para você entender, nosso aluno, né? A Status Escola de Profissões, sim, tem diversos outros cursos, não só este de máquinas pesadas, mas a nossa gama, o nosso mix de cursos é muito grande. Porém, hoje em específico, você estará dando início neste treinamento para máquinas pesadas. E quando nós falamos aí de máquinas pesadas, nós falamos na famosa linha amarela, alguns conhecem como linha amarela, ou máquinas de terraplanagem. Este treinamento ele vai ser um treinamento mais genérico, de uma forma mais ampla, onde nós vamos abordar, sim, principalmente as questões de segurança no trabalho, mas também vamos falar sobre um pouquinho de cada máquina, principalmente essas principais máquinas usadas no ramo aí de mineração, no ramo de terraplanagem, no ramo de construção civil, no ramo industrial. Essas máquinas elas são usadas em diversas atuações, em diversas ocasiões, e sim, é muito importante com que você, nosso aluno, tenha este conhecimento, principalmente nesta parte de segurança do trabalho, nessa parte de segurança na operação. Então, o treinamento ele vai ser mais genérico para todas essas máquinas desta linha, que alguns conhecem como linha pesada ou linha amarela. Porém, o seu treinamento prático, ele vai ser específico em cada máquina. Se você optar conosco pelo treinamento da retroescavadeira e da escavadeira hidráulica, você vai fazer o treinamento prático nestas duas máquinas. Se você optar pelo treinamento da pá carregadeira, da moto niveladora ou qualquer outro tipo de máquina, você vai fazer o treinamento prático nesta máquina, a parte operacional. Este material aqui, ele é um material mais genérico, mais amplo, que sim, ele abrange todas essas máquinas de terraplanagem. Porém, a parte prática operacional ela tem que ser específica em cada máquina. Mas fica tranquilo que isso é assunto para daqui a pouco mais, ok? Então, como já falei anteriormente, meu nome é Rodrigo Ruiz Miranda, eu sou assim técnico em segurança do trabalho, sou instrutor de máquinas e equipamentos, e além desse conhecimento que nós, como escola, já trazemos aí há bastante tempo, dessa parte de segurança do trabalho, nós também trazemos este conhecimento da parte prática operacional, em campo. Então, na maioria das turmas, você vai me ver em campo junto com você. Quando isso não for possível, sim, terão profissionais treinados, profissionais já da nossa escola há bastante tempo, junto com você. Então, este conteúdo é teórico, ele complementa, sim, a carga horária do seu certificado e da sua carteirinha de operador, que depois, lá, ao realizar a parte prática do curso, você terá acesso a este documento.
Lembrando que este documento ele tem validade, sim, em todo o território brasileiro, ou seja, em todo o nosso país, certo? Então, por mais que você tenha feito o curso com nós aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina ou no Paraná, você pode sim trabalhar no Mato Grosso, na Bahia, no Acre, em qualquer estado do Brasil e também em alguns países do Mercosul. A nossa escola ela faz curso em diversas cidades e às vezes fazemos cursos aí em regiões de fronteira. Então, alunos que fazem o curso com nós aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, são contratados também na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, por esta proximidade aí do nosso estado aqui com estes outros países. Então você vai estar sim recebendo um documento com validade em todo o território nacional e também em alguns países do Mercosul. Viu só que bacana? Vamos lá. Qual que é o objetivo deste treinamento, pessoal? O objetivo desse treinamento é proporcionar e reciclar os conhecimentos dos operadores de máquinas pesadas no sentido de se familiarizar. Nós vamos falar muito essa palavra durante o nosso treinamento, tanto na parte teórica quanto na parte prática, que é familiarizar. Hoje, com essa modernidade das máquinas, com esse avanço tecnológico, com essa tecnologia embarcada, as máquinas elas estão ficando cada vez mais modernas, ou seja, elas estão mudando constantemente. Por isso também da importância de você sempre estar fazendo os treinamentos, sempre estar reciclando os seus conhecimentos e o principal, se familiarizando com os equipamentos. Um equipamento é de um jeito, outro é de outro e assim sucessivamente. Você hoje pode ter acesso aí a uma retroescavadeira, que o comando é de um jeito, ao acesso de uma pá carregadeira que o comando é um pouquinho diferente, mas é importante que você, operador, ao subir na máquina e antes de iniciar a sua real atividade, se familiarize com estes comandos, se familiarize com esta máquina, ok? Por isso, sim, este treinamento ele tem esse objetivo, além de proporcionar conhecimentos novos, reciclar conhecimentos já antigos para você que já é operador ou que já teve algum contato com alguma máquina ou até mesmo com alguma norma regulamentadora e também com a intenção de fazer com que você se familiarize quanto à segurança na operação e manutenção preventiva desses equipamentos. Então, já no início do nosso treinamento, a gente já começa a falar em manutenção preventiva dos equipamentos. E isso é muito bacana, porque o operador, além de sim ter esse conhecimento teórico, ele tem que ter um conhecimento prático e ele tem que ter sim um conhecimento de manutenção preventiva das máquinas. Ou seja, você como operador é responsável sim por não deixar esse equipamento vir a dar algum problema. E como que você pode fazer isso? Mais para frente nós vamos falar muito disso, que é o nosso famoso checklist da máquina. Então, como operador de máquinas pesadas, você é responsável pela manutenção preventiva do equipamento e não a manutenção corretiva, que essa sim deve ser feita por mecânico ou pessoa aí autorizada pela sua empresa ou pelo seu contratante. Legal? As máquinas de terraplanagem, elas são automotoras, são de grande porte, por isso que chamamos geralmente elas de máquinas pesadas, e são utilizadas para carregar, descarregar, empilhar, transportar, desagregar, amontoar, içar, escavar, nivelar, entre outras aplicações. Então, as máquinas elas são usadas em diversos setores da construção civil, da indústria, da mineração. Por isso que é muito importante com que hoje você tenha o curso, tenha a certificação para conseguir sim com que portas de emprego se abram para você. É muito importante, pois esta é uma profissão cada vez mais procurada e é uma profissão que tem sim uma deficiência muito grande em relação à mão de obra qualificada, material humano. As máquinas, sim, elas estão cada vez mais modernas, porém, o material humano ele acaba ficando para trás. Pessoas mais antigas, operadores mais antigos, hoje já estão se aposentando devido ao tempo de serviço ou até mesmo à idade,
e não estão mais se atualizando, abrindo assim uma oportunidade, abrindo assim vagas para novos operadores. E quando eu falo em novos operadores, eu não falo em relação à idade, mas sim novas pessoas no ramo. Então é um ramo que cresce muito, é um ramo que tem uma rotatividade muito grande. E isso também aqui no treinamento, como bônus, nós vamos falar lá no final sobre empregabilidade, sobre como chegar numa empresa e pedir uma oportunidade para fazer um teste. Mas é muito importante com que você fique neste treinamento até o final. É muito importante, pois esse treinamento é muito bacana e vai ampliar, sim, muito os seus conhecimentos e as suas possibilidades de ser contratado por uma empresa ou até mesmo ter aquela promoção. Se você já está numa empresa hoje, não é operador, mas essa empresa tem as máquinas e você quer sim se tornar um operador dentro da empresa, este treinamento também serve para isso, ok? Então, as máquinas pesadas mais utilizadas no meio industrial e de terraplanagem são algumas. A gente sempre fala de alguns exemplos aqui, mas sim existem outras máquinas também no meio da pavimentação, né? Então aqui nós citamos alguns exemplos de locais onde essas principais máquinas da linha pesada ou linha amarela, como alguns chamam, são usadas, né? Construção civil, indústria, mineração, areieiras, britagens, enfim. Mas também nós temos um meio que é o meio da pavimentação, que são sim usadas algumas máquinas que não estarão sendo faladas aqui nesse treinamento. Lembrando que o seu curso prático operacional, ele vai ser nas máquinas que você optou fazer. E o seu certificado, sim, ele vai sair com aquelas máquinas que você optou em fazer. Então, este treinamento, ele é de uma forma genérica, por ser um conteúdo teórico. Mas a parte prática operacional, conforme manda a própria norma regulamentadora número 11, e mais para frente nós vamos falar dela, ele tem que ser específico para cada máquina. Então, se você optar por fazer o curso da escavadeira, você terá o treinamento, o certificado, você estará habilitado, você estará apto a operar a escavadeira hidráulica, ok? Se você optar por fazer o treinamento na escavadeira e na retro, você vai poder operar a escavadeira e a retro. Este treinamento ele não lhe dá total liberdade para operar todas as máquinas, mas sim a máquina que você fará na parte prática, ok? Quero deixar isso bem claro, porque esta é uma parte teórica que sim, vamos abordar um pouquinho de cada máquina, mas a parte prática ela tem que ser específica no equipamento que sim você estará habilitado a operar. Então, as máquinas pesadas mais utilizadas nesse meio industrial ou de terraplanagem, enfim, são a retroescavadeira, a nossa máquina, vamos dizer assim, base, a nossa máquina inicial, né, é uma máquina muito usada pela versatilidade dela. Ela é uma máquina hoje que quase qualquer empresa tem, pois ela executa assim 2 tipos de serviço, certo? A pá carregadeira, né, também é uma máquina bastante usada em pátios, em portos, enfim. O rolo compactador também é uma máquina aí bastante usada no meio de terraplanagem, construção de estradas. Acabamos de falar aqui da pavimentação, também é muito usado, né? A nossa famosa e tão querida e procurada escavadeira hidráulica é uma máquina também muito usada por diversos tipos de setores, né? Desde mineração, quanto à limpeza aí de açudes, dragagens, enfim, é uma máquina muito versátil também em relação ao seu uso. A motoniveladora também uma máquina muito procurada, a nossa famosa aí patrola, como muitos conhecem, mas o nome certo sim dela é motoniveladora. O trator de esteiras também é uma máquina bastante usada. E as mini, quando nós falamos das minis, nós falamos da mini escavadeira e da mini carregadeira, que alguns apelidaram e conhecem ela como Bobcat, mas não são Bobcats, elas são mini escavadeira e mini carregadeira.
Então elas ganharam esse apelido por causa da marca, a Bobcat. Mas existem sim mini escavadeiras ou mini carregadeiras de outras marcas, assim como existe também retroescavadeiras da JCB, da John Deere, da Case, da Caterpillar, assim como existe também mini escavadeiras da Case, existe mini escavadeira da Yamaha, existem várias marcas hoje no mercado. Porém, o nome Bobcat acabou pegando aí força por causa da marca, né? A maioria das marcas, e uma sim das melhores marcas deste tipo de equipamento em relação a ser mini, é sim a Bobcat. Mas o nome do equipamento não é Bobcat. Ela é uma mini escavadeira hidráulica e uma mini carregadeira hidráulica. Então, estas máquinas, sim, são as principais utilizadas no meio aí de terraplanagem, no meio da construção civil, no meio aí de mineração. A retro, a pá, a escavadeira hidráulica, a motoniveladora, o trator de esteira e o rolo compactador. E aí nós vemos também com as minis, a mini escavadeira e a mini carregadeira. Lembrando que sim, quando a gente vai ali para o meio de pavimentação, existem sim outros tipos de equipamento, mas que não vem ao caso aqui. Geralmente a nossa escola faz curso para este tipo de equipamento, para estas máquinas em específico, mas também fazemos para algumas outras. Como eu disse para vocês anteriormente, no começo aqui do nosso treinamento, a nossa escola tem uma gama muito grande de cursos, não só em relação a máquinas e equipamentos, mas também alguns outros treinamentos relacionados a normas de segurança, ou enfim, seja lá ele qual for. Mas vamos focar aqui no nosso treinamento, pois a gente citou aqui o nome, né, de algumas dessas máquinas. Sabemos que algumas têm apelido ou nome mais comum em cada região. A retroescavadeira, ela é a máquina mais comum, a máquina base hoje, que você como operador muitas vezes vai ter o seu primeiro contato se já não está no ramo. Então, geralmente você começa assim numa escavadeira, numa retroescavadeira. A escavadeira hidráulica, em algumas regiões ela é conhecida como draga, como PC, como diversos outros apelidos aí, gira-gira, esteira, né? Mas não, ela é uma escavadeira hidráulica. E o significado que o pessoal chama as escavadeiras hidráulicas hoje de PC, porque existia sim aquela marca um pouco mais antiga que era a Poncline, certo? Foi uma das primeiras marcas a serem fabricadas na França, e sim, ficou esse nome muito forte, porque também foi uma das primeiras máquinas a chegarem no Brasil, mas não existe mais hoje a Poncline. Hoje, a fabricante que usa esta sigla PC é a Komatsu, mas não tem nada a ver com a Poncline. A PC significa potência sobre esteiras, traduzindo para o inglês, no caso. Então, por isso que a sigla, a fabricante Komatsu, usa sim ainda esta sigla PC, mas não é uma PC. A máquina na qual aqui nós estamos falando é uma escavadeira hidráulica e tem esse apelido de PC, pois sim, foi uma das primeiras. Assim como a pá carregadeira, muitos conhecem como Michigan, foi uma das primeiras marcas a chegar no Brasil, a serem lançadas, eram máquinas mais antigas, a alavancas, né? E também a nossa famosa motoniveladora, que muitos conhecem como Patrola, que também foi uma das primeiras marcas a serem lançadas da Patrol. Então, são nomes, são apelidos que as máquinas elas vão ganhando com o tempo e vão acabando ficando. Mas agora você, como operador, sim, sabe o nome certo dessas máquinas: escavadeira hidráulica, retroescavadeira, pá carregadeira, motoniveladora, mini escavadeira, mini carregadeira, trator de esteiras e sim o rolo compactador. E aí sim, depois, mais para frente no treinamento, nós vamos nos aprofundar em cada uma dessas máquinas. Olha só que bacana. Cada uma dessas máquinas, ela é adequada sim para um tipo particular de trabalho. Mas algumas delas podem desempenhar o serviço de outras com a mesma eficiência ou até mesmo com a eficiência aproximada. Ou seja, uma máquina faz o serviço da outra, não geralmente do mesmo jeito. E aqui a gente já pode citar o exemplo bem
rapidamente da retroescavadeira. A retroescavadeira, sim, faz o mesmo serviço da escavadeira hidráulica, porém não com a mesma eficiência. Ou seja, a concha traseira, né, a caçamba traseira da retro, geralmente é menor que a concha da escavadeira, que a caçamba da escavadeira. Aqui nós vamos ir falando de alguns nomes, algumas nomenclaturas das partes desses equipamentos que variam também de região para região, tá? Mas sempre eu vou ter como base o manual técnico desses equipamentos, que quando a gente estuda, quando a gente começa a se aprofundar um pouquinho mais, essas nomenclaturas também variam às vezes de marca para marca, de fabricante para fabricante. Então, quando eu falar aí em caçamba, sim, eu estou falando de concha. E no decorrer do nosso curso, nós vamos ir esclarecendo essas dúvidas. Não é que esteja errado, mas muitas vezes, dependendo do fabricante, ele chama de caçamba ou de concha, ok? Assim como braço, como lança, nós vamos aí estar explicando para vocês cada parte, cada nomenclatura aí dessas principais máquinas. Então, a retroescavadeira, sim, hoje ela faz o serviço de uma escavadeira. Assim como a retroescavadeira, ela também faz o serviço de uma pá carregadeira, na parte frontal, na caçamba, na parte de carregamento. Claro que, porém, as pás carregadeiras, geralmente, elas têm mais metragem cúbica na caçamba. As retroescavadeiras são um pouquinho menor, cabem menos material. Então, por isso que sim, algumas máquinas elas fazem a função das outras, porém não com a mesma eficiência que aquela que sim foi feita para aquele serviço. E aqui a gente vem com diversos exemplos que uma máquina pode executar sim a tarefa de outra. Porém, nós não vamos nos aprofundar muito nisso agora, pois sim, nós vamos entrar num outro assunto que é de suma importância para com que você, operador, seja sim um profissional gabaritado, um profissional qualificado e sim esteja por dentro das normas vigentes ao ser contratado por uma empresa ou a trabalhar em cima de uma máquina, ou trabalhar em cima de um equipamento. Saiba você que sim, você está previsto em normas regulamentadoras que existem desde 1978. Então, se você que está assistindo esse treinamento agora nunca tinha ouvido falar das nossas famosas NRs, a partir de agora, sim, nós falaremos aqui de algumas normas regulamentadoras, bem brevemente, que sim, são as principais da profissão, que sim, são pertinentes à profissão de operador de máquinas pesadas. Poxa, Rodrigo, mas por que eu tenho que saber disso? Porque ao operar um equipamento desse, você sim está previsto dentro dessas normas regulamentadoras e pode sim sofrer uma punição, pode vir a ocasionar um acidente ou um incidente e você tem que sim estar precavido dentro dessas normas, sabendo quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, para com que não cause problemas para a empresa, para as pessoas ao seu redor e principalmente para você. Então, esse treinamento teórico ele foca muito nesta parte de segurança na operação, baseado, pautado nas normas regulamentadoras. E o mais bacana é que estas normas regulamentadoras, as nossas famosas NRs, elas existem desde 1978. Olha só que curiosidade legal. 1978. Essas normas, na verdade, elas são mais antigas que a própria Constituição brasileira. A Constituição brasileira ela foi criada em 1988, 10 anos depois das normas regulamentadoras. Ou seja, essas normas elas existem há muito tempo. E quando elas foram criadas lá em 1978, a princípio, elas eram 20 normas regulamentadoras. Hoje, nos dias atuais, elas são 38 normas regulamentadoras. Claro que nesse treinamento aqui, nós não vamos falar das 38 normas regulamentadoras. Nós vamos falar brevemente sobre as normas que, sim, são no dia a dia da sua profissão importantes para com que você saiba quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, o que você pode fazer, o que você não pode fazer como operador de máquinas pesadas. Lembrando que esse treinamento é um treinamento genérico, que ele vai sim abordar todas as questões de segurança nestas principais máquinas,
mas que você, ao realizar o treinamento prático, sim, será qualificado, será treinado, será habilitado a operar as máquinas específicas que você fez o treinamento lá prático. No caso, se for uma máquina, 2, 3, 4, 5, indiferente. Porém, sim, o treinamento prático ele tem que ser feito na máquina em específico. Então, essa parte de normas regulamentadoras você vai aprender sim comigo aqui a partir de agora. Então, elas são também conhecidas como NRs, certo? Normas regulamentadoras. E são sim um conjunto obrigatório, olha só, obrigatório, de normas e disposições, procedimentos relacionados à segurança e à saúde do trabalhador. Olha que bacana essa palavra, essa frase. Este conjunto de disposições, de procedimentos obrigatórios, eles são relacionados à segurança e saúde do trabalhador, ou seja, nossa. Então, essas normas regulamentadoras que existem desde 1978 são para nos ajudar. E às vezes o pessoal não entende isso, fica brabo ou não gosta de usar um equipamento de proteção individual, não gosta de usar um cinto de segurança, porque acha que não precisa, mas não consegue entender que isso está protegendo a si mesmo. Hoje, quem lhe contrata, muitas vezes, não está lá no dia a dia, né? Então não vai ter acesso à sua atividade, não vai estar exposto ao risco que você, como operador, está. Então, ao não usar um equipamento de proteção individual, ao não usar um cinto de segurança, você não está prejudicando o seu patrão, que muitas vezes está lá num escritório ou está em algum outro local. Você vai estar se prejudicando, colocando em risco a sua integridade física. E as normas regulamentadoras que existem desde 1978 são exatamente para isso, sobre as normas regulamentadoras que são pertinentes à profissão de operador de máquinas pesadas. Mas quais são essas normas? Então, entre as diversas normas relativas à segurança e à medicina do trabalho, estas que nós vamos ver aqui agora são sim relacionadas à atividade de máquinas pesadas ou ferramentas utilizadas nas atividades. Quando nós falamos em ferramentas utilizadas nas atividades, nós estamos falando de equipamentos que podem ser acoplados às máquinas, como a escavadeira, como a retro, como a própria pá carregadeira. Existem outros implementos que são colocados na máquina, não mudando em si a funcionalidade do equipamento. Às vezes um botão que faz uma coisa vai acabar fazendo outra, acionando aquele equipamento, assim como um rompedor, um martelete, enfim, nós vamos falar disso mais para frente. Mas também essas normas, elas abrangem este tipo de equipamento, este tipo de implemento quando ele é colocado na máquina. Então, conforme eu falei aqui para vocês no início do nosso treinamento, as normas regulamentadoras, elas foram criadas em 1978 e quando foram criadas eram 20 normas, legal? Hoje, nos dias atuais, são 38 normas e elas sofrem durante todo o ano atualizações, ou a cada 2 anos, depende muito da norma, depende muito da comissão, ok? Então, por isso, a importância de sempre você, como operador de máquinas pesadas, ter os seus treinamentos em dia, atualizado, estar vigente com a legislação, que hoje sim é muito importante. Então, lá em 1978 e em alguns 15, 20 anos atrás, essas normas elas não eram tão rigorosas, elas não eram tão cobradas por parte das empresas. Então, de uns 10, 15 anos para agora, essas normas começaram a ser cada vez mais exigidas. É só você pegar aí hoje um operador mais antigo, ou o seu pai, ou o seu avô, que trabalhava no meio industrial, que trabalhava no meio fabril. Ele nunca, garanto lá, usou um protetor auricular, nunca usou um calçado de segurança, certo? Mas as normas já existiam naquela época. Porém, elas só não eram tão seguidas, elas não eram tão cobradas, elas não eram tão cumpridas. Hoje, com os acidentes e com o avanço da tecnologia, as máquinas cada vez mais modernas, sim, esses acidentes começaram a ficar muito mais frequentes. Por isso, sim, que começou a ficar muito mais rigoroso
essa parte de segurança em operação em máquinas. E por isso, sim, é importante você ter conhecimento de quais são essas normas e para que elas servem. Não vamos falar aqui das 38 normas, ok? Nós vamos falar, sim, de algumas que são pertinentes à profissão. E dentre estas são a NR1, que ela fala sobre disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. Esta norma regulamentadora, sim, ela é a primeira norma regulamentadora e ela tem, sim, como objetivo, falar de todas as disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. Olha só que bacana. Gerenciamento de riscos ocupacionais. Riscos devidos à minha ocupação. Qual é a minha ocupação? Operador de máquinas pesadas. Então eu tenho que saber quais são esses riscos, o que eu posso e o que eu não posso fazer. NR6, equipamento de proteção individual, nosso famoso EPI. Muito importante, nós vamos falar muito do EPI. A NR7, que ela fala sobre o PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Vamos falar também brevemente sobre esta norma. NR11, NR principal da profissão de operador de máquinas pesadas. Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, não de pessoas. Já vamos começar a falar nisso agora, porque sim, é muito comum com operadores de máquinas transportar ou carregar pessoas. Extremamente proibido, e o nome da própria norma, que é a norma principal da profissão, já fala. Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, não de pessoas. Existem equipamentos específicos para transporte, para movimentação e elevação de pessoas, que não são as máquinas nas quais aqui nós estamos nos referindo. NR12, NR que fala sobre segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, também é uma norma principal aí da profissão. NR18, condições de segurança e saúde no trabalho, na indústria e na construção. Então são meios, sim, que as máquinas trabalham, tanto na indústria ou na construção. E a NR26, sinalização de segurança, extremamente importante. Então aqui nós falamos da NR1, NR6, NR7, NR11, NR12, NR18 e NR26. Nós falamos sobre 7 normas que sim vão ser abordadas a partir de agora na videoaula 2. Fique aqui comigo que sim, tem muito assunto bacana para a gente falar. Fica aí ligado e até a videoaula 2.